ministrado para nós nessa noite, ó Pai, venha cair em terra fértil. Que essa semente venha cair em terra fértil, ó Pai. Eu creio que cada um de nós entramos neste lugar e nós não sairemos deste lugar da mesma forma que nós entramos, mas nós sairemos deste lugar renovados, transformados, fortalecidos e equipados pela Tua presença e por aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, flua com total liberdade neste momento da palavra. Que toda distração, toda preocupação, toda confusão na mente seja silenciada agora na autoridade do nome de Jesus. Que as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam cativos e sensíveis à Tua presença e obedientes ao Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber e discernir aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, ó Pai. Toca na mente e no ouvido de cada irmão meu que está aqui, aqueles que estão acompanhando online dos seus lares, ó Pai. Que a Tua palavra chegue, ó Pai, como uma semente chega em terra fértil, ó Pai. E ela venha produzir, ó Deus, venha florescer e venha frutificar, Senhor. Eu coloco a minha vida diante de Ti, na Tua presença também, Senhor. Que aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração acerca da Tua palavra, que da mesma forma que o Senhor me ministrou e falou ao meu coração, que venha chegar como uma porção fresca para a Tua igreja também, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, continuar avançando, ainda mais fortes, ainda mais fortalecidos e equipados pelo Senhor. É assim que nós Te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplaude e glorifique, porque é para Ele, é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Graça e paz, Igreja Viva. Boa noite. Glória a Deus. Mais um culto, mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Pai, aprendendo e vivendo aquilo que o Senhor Ele tem ministrado ao nosso coração. Hoje eu estou com essa oportunidade de ser boca do Senhor aqui na sua vida. Então eu peço que à medida que eu ministre, que você interceda por mim, pela minha casa, que você interceda pela minha vida, pela minha casa, para que o Senhor faça aquilo que Ele tem para fazer. Que aquilo que Ele ministrou ao meu coração, eu oro para que eu consiga transmitir da mesma forma ao seu coração. Nosso bispo, nossa bispa, eles não estão presentes hoje. Para quem sabe, ontem foi aniversário da bispa. Eles tiraram esses 2 dias, esse final de semana de descanso, para eles aproveitarem também. Então eu trago esse abraço dele, esse carinho dele para vocês, mas na semana ele já está conosco novamente. E vamos continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. O pastor Daniel foi usado por Deus, já pegou o gancho aqui do início da ministração. E nós temos vivido, Igreja Viva, essa série Descomplica, e hoje é o último capítulo, o último episódio, última ministração acerca dessa série Descomplica. Quem já foi abençoado e disse que teve a sua vida descomplicada nesses últimos dias? Glória a Deus. E eu creio que hoje o Senhor Ele tem uma porção fresca acerca de tudo isso. E assim como o pastor Daniel foi usado por Deus nesse momento do dízimo e da oferta, muitas vezes, igreja, nós complicamos aquilo que Deus Ele já deixou de forma tão simples para nós. Muitas vezes nós levamos a nossa vida como se estivesse faltando algo, como se ainda algo faltasse, como se faltasse mais recurso, como se faltasse mais uma oportunidade, quando faltasse mais reconhecimento. E nós vivemos nessa falta, nessa necessidade de ter algo. E aí o Senhor Ele trouxe uma questão ao meu coração: mas e se o problema não for a falta? Mas e se o problema não for a falta? E se o problema for que eu e você não estamos enxergando o que nós já temos? E se o problema for que eu e você não estamos enxergando aquilo que nós já temos? E Deus Ele deixou bem claro para mim que Deus Ele vai abrir os nossos olhos hoje para nós enxergarmos aquilo que nós já temos. E o Senhor Ele me ministrou, pastor Daniel, acerca de Davi. Eu não tinha nada e Deus entregou tudo. Eu não tinha um sermão, por incrível que pareça, a gente sempre tem um sermão que encaixa. E eu não tinha um sermão, não tinha uma palavra. Eu falei: Senhor, trata de vir Espírito Santo que a gente precisa. E ontem à noite, enquanto eu preparava esse sermão, foi assim, sabe aquele download rápido? Na hora que eu me coloquei diante do Senhor, sabia que era o encerramento da série Descomplica.
E eu vou confessar algo entre parênteses, que eu estava até conversando com o pastor Daniel ali, com o pastor Walter, eu comentei também. Vocês devem ter percebido que meio nervoso tudo, mas não devia ser, mas ministrar domingo e final de série não é fácil não. É uma responsabilidade, é um temor, é uma responsabilidade muito grande poder ser boca de Deus e trazer aquilo que Deus tem para falar. Mas quando nós dependemos dEle, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós nos prostramos e nós nos colocamos diante do Senhor, é Ele quem faz, não é nós, é Ele quem faz. E Ele já tem tudo preparado para essa noite. E quando eu comecei a orar ao Senhor para buscar o sermão, eu falei, Senhor, sério, descomplica. Fiz uma recapitulação daquilo que a gente já tinha sido ministrado ao decorrer desse mês. E aí o Espírito Santo começou aquele download automático, Dani. Aí eu só peguei o bloco de nota, não deu nem tempo de abrir o computador. Só anotando e depois para colocar as ideias em ordem. E o Senhor, Ele me ministrou acerca de Davi. E nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Uma história que vocês já conhecem, que nós já conhecemos. A passagem que nos fala ali da luta, da vitória de Davi sobre Golias. Mas nós vamos enxergar de uma forma diferente. E o tema do nosso episódio de hoje, da nossa última ministração da nossa série, colocaram lá, mas não saiu aqui, saiu aqui agora, estava ali para mim já. Use o que Deus já te deu e avance. Utilize aquilo que o Senhor, que Deus, Ele já te deu e avance. E eu separei essa ministração em 5 pontos, você que gosta de anotar, eu te convido a anotar. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 25. Nós não vamos ler esse trecho sequencialmente direto, mas à medida que nós formos falar desses pontos que o Senhor trouxe ao meu coração, nós vamos discorrer nesse capítulo por inteiro. 1 Samuel, capítulo 17, verso 25 e 26. Eu poderia ter começado o culto por aqui, mediante o que o pastor Daniel falou, e você vai entender o porquê. Verso 25 de 1 Samuel 17 diz, a partir do verso 24: Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Verso 25 agora, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Recapitulando um pouco dessa história, estava ali na frente de batalha os filisteus e o exército de Israel, e todo dia Golias, ele ia diante daquela frente de batalha e ele desafiava o povo de Israel. Ele desafiava os israelitas, que quem seria capaz de enfrentar e de derrotar ele? Quem seria capaz de se levantar e vencer ele, porque ele era um soldado mais forte daquela tribo. E Davi, que era um pastor de ovelhas, estava lá na sua casa, seus irmãos estavam ali na frente de batalha, e Davi tinha ido ali simplesmente para levar alimento para os seus irmãos. E aí, chegando naquele cenário de guerra, ele se vê naquela situação, ele escuta Golias desafiando, e ele para ali no meio dos israelitas: o que está pegando? O que está acontecendo? O que vai ganhar quem derrotar o filisteu? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o Senhor dos exércitos? E o primeiro ponto, se você anota, eu quero que você anote isso: para onde o teu olhar tem te guiado? Para onde o teu olhar tem te guiado? E eu disse aqui que eu poderia talvez começar o culto já desse tópico direto, porque assim como o pastor Daniel, ele disse aqui há pouco, será que o seu olhar não tem olhado para aquele cobrador de impostos? Quando Davi ele chega naquele cenário, ele se depara com um cenário de guerra, e o olhar de todos aqueles, eles estavam atônitos, eles estavam discutindo entre eles, como nós lemos
Aqui no verso 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo, porque enquanto todo mundo estava focado no tamanho do gigante, enquanto todo mundo olhava para o gigante, enquanto todo mundo estava com medo, enquanto todo mundo estava travado, Davi estava preocupado com a honra de Deus. Enquanto todo mundo estava preocupado com o tamanho dele, do que poderia acontecer, da força que ele tinha, Davi, ele chega naquele cenário, e a visão dele, o olhar dele, não guia ele para olhar para o tamanho daquele gigante, não guia ele para olhar para os danos que ele poderia ter ao enfrentar aquele gigante. A palavra nos diz que Davi era de baixa estatura, talvez não muito forte, só que enquanto todos naquele cenário, todos naquele ambiente estavam focados no tamanho do gigante, no tamanho do problema que eles poderiam ter, Davi, ele chega e ele fala: quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando o meu Deus, que está desafiando o Senhor dos exércitos? Quem é ele? E muitas vezes nós como igreja, nós como cristãos, nós agimos dessa forma. Como o pastor Daniel ministrou, nós olhamos para o problema, nós colocamos nossa visão na dificuldade financeira, nós colocamos a nossa visão nas dificuldades talvez familiares, nós colocamos a nossa visão em tudo que está ao nosso redor, e nós complicamos isso, ao invés de nós olharmos para o nosso Deus, o Senhor dos exércitos que está conosco, e é Ele que nós servimos. E enquanto todo mundo estava travado ali naquele cenário, igreja, Davi, ele não estava travado. Davi, ele estava preocupado com a honra de Deus. Davi não estava preocupado se ele iria ser derrotado, ou se ele iria ter algum dano, se ele poderia sair ferido, mas ele estava preocupado: quem é esse incircunciso filisteu, que está desafiando o meu Deus, o meu Pai, que está desafiando aquele que deixou uma palavra para mim, que está desafiando aquele que tem me guiado, que tem me fortalecido, que tem me conduzido? Quem é esse? Ele não pode abalar e ameaçar a honra do meu Deus. E eu te deixo esse questionamento nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico: para onde o teu olhar tem te guiado? Tem focado no tamanho do gigante? Ou eu e você temos caminhado preocupados com a honra de Deus? Porque eu não sei se você entende isso, mas quando eu sou filho de Deus, e talvez eu me sinto ameaçado por uma desonra, se eu for desonrado, meu Deus também é desonrado. Só que quando eu entendo que Deus, Ele me honra, e que se eu sou honrado, o Senhor está sendo honrado e glorificado, eu não olho, minha visão não é guiada para o problema, minha visão não é guiada para o tamanho da dificuldade, independente de qual seja, igreja, seja financeira, seja espiritual, seja enfermidade, seja emocional, não importa qual seja ela, nenhum desses problemas pode desonrar aquilo que Deus já liberou sobre a mim e sobre a sua vida. Ainda no capítulo 17, agora avance um pouquinho comigo, no verso 34, verso 34, continuando essa narrativa. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Aleluia. Esse trecho que nós lemos, Davi, ele está trazendo uma resposta, porque Saul, no verso 33, ele diz: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E quando Davi, ele escuta isso, ele fala: rei, peraí, se nós fôssemos usar, pastor Azaf, a gente costuma colocar isso, fica engraçado, mas um jargão da nossa época, eu acho que, pastor, o Davi estava falando: rei, Saul, respeita a minha história,
respeita a minha história, você não está entendendo. Isso aqui você não está entendendo nada. E Davi, ele começa a falar ali, ó, quando eu estou cuidando das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai, vem o leão, vem o urso, e eu pude matar cada um deles, por que com ele vai ser diferente? E o segundo tópico, o segundo ponto que eu quero que você anote é o seguinte: quem tem histórico com Deus não anda inseguro. Quem tem um histórico com o Senhor, quem tem uma história, algo construído, não anda inseguro, mas caminha seguro e confiante, porque sabe de tudo aquilo que passou, sabe o que o Senhor fez, sabe quem é o Deus que está servindo, e sabe que se o Senhor foi capaz de livrar, de matar o leão, de matar o urso, é capaz de enfrentar qualquer coisa que se coloque no seu caminho. Aleluia. Davi, ele estava naquele cenário, onde estava, como eu disse há pouco, estava todo mundo travado, todo mundo com medo, mas Davi, ele se cai de paraquedas naquele cenário ali, cai de paraquedas no meio de uma guerra, só que Davi, ele não estava inseguro, Davi, ele não tinha insegurança nenhuma dentro dele, porque ele tinha um histórico com Deus. Ele tinha batalhas nas costas que ele tinha enfrentado e ele tinha vencido. Ele tinha dificuldades que ele tinha enfrentado, mas ele tinha saído vitorioso. Ele tinha situações onde ele se encontrou com um beco sem saída, precisando livrar as ovelhas de seu pai, precisando protegê-las, mas quando a força dele não foi suficiente, o Senhor o capacitou e ele saiu vitorioso. E ele matou o urso, matou o leão e saiu vitorioso. Então este histórico, esta bagagem fez com que Davi se posicionasse naquele cenário, e ele não tinha insegurança, mas o histórico dele é quem colocava ele naquela situação com autoridade e com a segurança de que ele poderia enfrentar aquele gigante ou todo aquele exército, e a vitória seria dada pelo Senhor. Quem lembra do segundo episódio? Agora eu vou fazer a igreja pensar. Quem lembra do segundo episódio dessa série Descomplica? Me ajuda, igreja. Vocês estavam aqui? Amigos de Deus, lembrou? O segundo episódio dessa série foi Amigos de Deus. E Davi, ele não tinha só um histórico. E quando nós falamos de amigos de Deus, pega essa. Quando nós falamos de amigo de Deus, quem é amigo de Deus não entra em guerra perdido, entra em guerra com convicção. Quem é amigo de Deus não carrega somente um histórico daquilo que enfrentou, mas a amizade, a afinidade, ela gera a confiança. E quando eu e você, nós somos amigos de Deus, assim como Davi, ele era amigo de Deus, ele não fazia aquilo somente porque ele tinha uma responsabilidade com as ovelhas do pai dele, mas ele sabia que havia algo sobre ele tinha uma amizade com Deus. E quando eu tenho uma amizade com Deus, quando eu e você, Igreja Viva, nós temos uma amizade com Deus, nós descomplicamos, é descomplicado tudo aquilo que parecia difícil, e através dessa amizade com Deus, eu não entro em guerra perdido, mas eu entro em guerra com convicção, porque eu sou amigo de Deus. Se Ele é meu amigo, se Ele é meu Pai, se Ele é meu Senhor, eu posso entrar na guerra que for, porque eu não estou sozinho, mas o meu amigo está comigo, o meu amigo me fortalece, o meu amigo me guia, e com o meu amigo, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Glória a Deus. Davi, ele sabia quem ele era e quem Deus era. Davi, ele não sabia só quem ele era, mas ele sabia quem Deus era. E essa série é para descomplicar mesmo. Porque sabe qual é o nosso problema, Igreja Viva? Muitas vezes nós, como cristãos, estamos esquecendo quem Deus é e quem nós somos em Deus. Muitas vezes nós complicamos porque nós esquecemos quem Deus é. Muitas vezes nós complicamos e nós esquecemos quem nós somos de Deus, em Deus. E aí quando nós esquecemos quem é Deus e quem nós somos em Deus, nós complicamos. E esse se torna o nosso problema.
Mas o Senhor hoje trouxe essa palavra ao nosso coração, a mim e a você, para trazer a memória, para que nós não venhamos esquecer quem Deus é e quem nós somos. Mas o Senhor trouxe eu e você aqui, e o Senhor, Ele quer te lembrar hoje que você é filho, você é filha, você é amado, você é querido, você é fortalecido, você é guiado, você é cuidado por Ele, e que você não esqueça isso, porque quando eu sei quem cuida de mim, quem me guia, quem me conduz, quem me guarda, não importa a dificuldade, a luta que eu entre, não importa, eu gero autoridade, eu gero confiança, e eu consigo me posicionar em qualquer situação, não com o pé atrás, mas com os dois pés em prontidão, para avançar, para confrontar, para lutar, para vencer, porque eu sei quem caminha comigo, eu sei quem me fortalece, o braço forte do Senhor está contigo, igreja, a mão poderosa do Senhor é quem te guia e quem te sustenta, senão talvez você não estivesse aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, senão talvez você não estivesse aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Descomplica. Fala a verdade, nós complicamos ou não complicamos coisas que parecem tão simples? E muitas vezes nós queremos delegar esse problema para Deus. Nós complicamos porque esquecemos quem Deus é, quem nós somos, e nós, caramba, Pastor Azaf, Deus não lembra mais de mim, Deus não fala mais comigo, Deus não cuida de mim. Mas será que é o Senhor que não lembra mais de mim? Ou eu esqueço de lembrar que o Senhor a todo momento está lembrando e pensando em mim e me cuidando? Quando você se sentir numa situação que talvez você pense que o Senhor não está cuidando de você, para onde você estiver e simplesmente só... Porque o ar que você respira é Ele que está te providenciando, senão Ele não estaria cuidando de você. E nós complicamos porque nós queremos muitas vezes aquilo que, entre aspas, está faltando. Mas será que tem faltado algo? Será mesmo que tem faltado algo? Será que o Senhor Ele não tem cuidado? Será que talvez eu não tenho me portado com insegurança por culpa minha mesmo? Por ter esquecido quem Deus é, por ter esquecido tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, por ter esquecido tudo aquilo que o Senhor já cuidou. Quem tem histórico com Deus não anda inseguro. Quem tem histórico com Deus não anda inseguro, mas caminha com total segurança. Porque sempre tem na memória fresca que amigo de Deus não entra em guerra perdido, mas entra com convicção. Glória a Deus. Avançando um pouquinho na sequência do texto, verso 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Verso 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Agora Deus vai falar, pastor Daniel. Terceiro tópico, terceiro item. Não use, não tente usar uma armadura que não é sua. Você não precisa de uma armadura que não é sua. Saul, naquele cenário, ele concordou: tá bom, menino, você quer ir lá? Vai lá, menino, vai lá lutar, mas espera aí. Você precisa pegar a minha roupa, a minha armadura. Coloca a minha armadura, pega a minha espada, pega o meu capacete, porque você precisa disso que é meu para lutar. E aí Davi coloca aquela roupa, aquela armadura, se veste como aos olhos humanos ali era necessário, era fundamental. E ele vê aquilo tudo, ele fala: Saul, eu não estou conseguindo nem andar com isso, eu não estou acostumado com isso não. Eu não estou acostumado, não é desse jeito que eu caminho não. Não é com essa armadura que eu caminho não, eu tenho o meu jeito de andar, eu tenho a minha maneira de caminhar, não está dando não, arranca tudo isso. Tentaram colocar em Davi algo que não era dele. Você não precisa colocar uma armadura que não é sua. Você não precisa ser, escuta isso, você não precisa ser outra pessoa para viver o que Deus te chamou para viver.
Você precisa ser você. Você precisa ser você para viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. E muitas vezes nós complicamos. E nós queremos usar a armadura que o outro usa. Nós queremos usar a espada que o outro usa. Nós queremos usar o capacete que o outro usa, achando que aquela armadura é necessária e eu preciso dela para avançar. E deixa eu te dizer algo. Existe uma armadura com o seu tamanho, existe uma arma na sua medida que o Senhor te capacitou para usar. Você não precisa usar a armadura e a ferramenta de ninguém. Quais armas que Deus te entregou e qual o caráter que o Senhor forjou em você? Quais são as armas que Deus te entregou e qual o caráter que o Senhor forjou em você? E muitas vezes nós complicamos porque nós não deixamos nem o outro nos rotular, nós mesmos nos rotulamos. Para mim avançar eu preciso ser assim. Para mim avançar eu preciso agir dessa forma. Para mim avançar eu preciso cantar que nem o Nelson, senão não tem jeito. Preciso cantar que nem o Nelson e tocar teclado que nem o pastor Azaf. Para mim avançar eu preciso desse jeito. Não, o Senhor não me deu esse dom. Eu não preciso disso. Eu preciso daquilo que o Senhor derramou no meu coração, a essência que Ele colocou em mim, o caráter que Ele forjou em mim para avançar. E cada um na sua essência, cada um com a sua ferramenta, cada um na sua simplicidade, na sua maneira de agir, vai avançar, vai prosseguir de uma maneira descomplicada e vai viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado na sua porção. Nós precisamos parar de complicar a Igreja Viva e parar de querer usar a armadura do outro. Se para o outro deu certo, amém, glória a Deus. Para você existe algo que vai dar certo, que tem estado certo, que tem dado certo para você. Talvez você só não tenha enxergado aquilo que já tem dado certo para você. Talvez você tenha estado travado por você mesmo, está se limitando a vestir uma armadura que não é sua. Talvez você tenha caminhado pesado, porque a armadura que você está carregando, que você está vestido, ao invés dela te ajudar, ela está sendo peso para você. Tira essa armadura que não é sua, se liberta dessa armadura que não é sua, se liberta desse rótulo que não é seu e vive aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Aleluia. Existe uma armadura pronta para você e nós não precisamos ser outra pessoa. E a palavra do Senhor, ela continua ali no verso 40. Coisa linda, Jesus. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na sua bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Quarto item, vou fazer a igreja pensar mais um pouquinho. Qual foi o primeiro episódio da nossa série Descomplica? Me ajuda, Igreja Viva. Quem anotou, vou dar até um tempinho aí para ver se você lembra aí, se você pega. Alguém se arrisca? Quarto, o simples que transforma. Esse foi o nosso primeiro episódio dessa série que nós vivemos no primeiro domingo desse mês. O simples que transforma. E diante daquele cenário, Davi se posicionou: essa ferramenta não me serve. Essa armadura está pesada no meu corpo. Essa espada, não consigo nem levantar ela. Como é que eu vou matar esse gigante com essa espada? Eu estou com uma arma que eu não consigo nem manusear. E aí ele se liberta daquela armadura, se liberta daquelas ferramentas. E o texto nos diz que em seguida, ele pega o seu cajado. Que em seguida, ele escolhe algumas pedras lisas. E que em seguida, ele pega a sua tiradeira na mão e ele se posiciona diante do filisteu. E sabe o que isso quer te dizer? É o simples que transforma. Você não precisa de algo mirabolante. Você não precisa de uma ferramenta extraordinária. O Senhor trouxe eu e você aqui nessa noite para apontar isso, que o simples transforma. E o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: pega o teu cajado, pega a tua funda, pega as tuas pedras e vai adiante. Pega isso que você sabe manusear. Pega essas ferramentas que você tem matado o urso, que você tem matado o leão. Pega isso que você tem manuseado dia após dia. Eu não sei, igreja, o que você
você tem manuseado. Eu não sei qual é a sua funda, qual é a sua pedra, qual é a sua arma, mas você sabe aquilo que tem te dado a vitória todos os dias. Você sabe aquilo que você tem manuseado dia após dia e que tem te dado a vitória. E o Senhor vira para mim e para você hoje e Ele te diz: pega as suas pedras, pega a sua funda, pega o seu cajado e vai adiante na frente de guerra. Vai adiante, porque o simples basta, o simples transforma e a vitória vem no simples também. Aleluia, o simples transforma. O simples transforma. Descomplica, Igreja Viva. Descomplica, Pastor Renan. Descomplica. E fala, viu? Descomplica. E sabe por que tem tanta gente travada, tanto cristão principalmente travado? Não é porque não tem, é porque está tentando usar aquilo que não é dele. Tem muita gente travada, não é porque não tem, mas é porque está tentando usar aquilo que não é dele. Está enxergando a armadura do outro, mas não está enxergando a armadura que já está sobre si. Está olhando para a espada do outro, mas não está enxergando a funda que já está na sua mão. Está olhando para o capacete do outro, mas não está enxergando as pedras que estão à sua frente para pegar e guerrear. Não é a falta, é a falta de enxergar aquilo que o Senhor já derramou, aquilo que o Senhor já providenciou, aquilo que o Senhor Ele já disponibilizou, aquilo que tem dado certo. O que tem dado certo? O que tem dado certo? Você não precisa, muitas vezes nós entramos na casa do Senhor: Senhor, me dá uma armadura nova. O Senhor: não, eu só quero que você use a que eu já te dei. Ah, Senhor, me dá uma espada nova, essa aqui não está afiada, não está dando certo, essa aqui está pesada. Não, você não precisa de uma nova, pega a que você já tem, a que eu já disponibilizei. A espada não dá, vai com a funda mesmo. A espada e o escudo não dá, vai com a funda e com as pedras, porque dá certo. Você é bom com a funda, mas quer usar a espada, descomplica. Você é bom com as pedras, mas quer usar a espada, descomplica. Você é bom sem armadura e quer usar a armadura, descomplica. Foi assim que o Senhor te conduziu, foi assim que o Senhor tem te conduzido, foi assim que o Senhor tem te dado a vitória. Prossiga diante daquilo que o Senhor já liberou, já te instruiu a viver e tem dado certo até hoje. Você tem mais do que imagina. Você tem mais do que imagina, mas muitas vezes despreza por achar que é simples. E o simples Ele transforma. O Senhor Ele também age no simples, o Senhor Ele se manifesta no simples. E muitas vezes nós desprezamos porque parece simples. Olha para Davi. Davi ele não venceu porque ele tinha mais. Davi não venceu porque ele era o mais forte. Davi ele não venceu porque ele estava com uma armadura que o gigante se assustou. Mas Davi venceu porque ele não desprezou aquilo que o Senhor já tinha dado para ele. Davi venceu porque ele não desprezou aquilo que Deus já tinha dado para ele. Não despreze aquilo que Deus já te deu. Não despreze aquilo que Deus já te deu. Aleluia. Verso 42, acompanha comigo, de 1 Samuel 17. Verso 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Verso 42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei
a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olhou para Davi com desprezo. Golias vê aquele menino, que Davi não deixava de ser, vê aquele menino chegando diante dele, e ele olha com desprezo para Davi, e fala: por acaso eu sou um cachorro, sou um cão, para você vir com um pedaço de pau para me botar para correr? Quem você pensa que é? Um menino aí, ruivinho, todo bonitinho, você acha, o que você está querendo aqui na guerra? E Golias amaldiçoa ele, dizendo: vem então, vamos lutar, e eu vou dar as suas carnes às aves do céu. Quinto, para você que anota: Satanás, ele quer te desprezar, mas ele sabe o que você carrega. João 10:10, você sabe o que diz lá? O inimigo, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás, ele olha para mim e para você, igreja, com desprezo. Ele olha para mim e para você todo dia com desprezo. Ele fala: quem é você para vir contra mim? Com um pedaço de pau, com essa sua fé, com esse seu posicionamento. Porque o diabo, ele tem um plano traçado, não adianta eu e você fugirmos disso. Satanás, ele tem um plano, que é roubar, matar e destruir. Satanás, ele quer roubar a sua e a minha identidade, ele quer roubar a minha e a sua percepção, ele quer roubar o meu e o seu contentamento no Senhor. Satanás, ele quer desprezar eu e você diante daquilo que nós somos em Deus. E entenda algo, muitas vezes o diabo, ele não precisa te destruir. Muitas vezes o diabo, ele não precisa me destruir. Ele não precisa tirar nada de nós. Basta que ele faça nós desprezarmos, nós mesmos abandonamos aquilo que Deus deu. O inimigo muitas vezes ele não vai tirar nada, mas se ele conseguir fazer esse desprezo se tornar uma verdade, eu e você nós complicamos e nós abandonamos tudo aquilo, a nossa identidade, o nosso caráter, o nosso posicionamento. E nós acabamos talvez esquecendo daquilo que o Senhor ele tem feito. E deixa eu te perguntar, você ainda consegue se lembrar por quem que você tem caminhado, quem tem te guiado? Você ainda consegue se lembrar o que Ele te deu? Você ainda consegue se lembrar dos ursos e dos leões que Ele já te levou a ter a vitória? Você consegue se lembrar quem você é em Deus? Você consegue se lembrar da onde o Senhor te tirou? Você consegue se lembrar com quem você tem caminhado e por quem você está aqui nessa noite? Hoje eu tenho plena convicção que você, nós não estamos aqui por conta de um ministério de louvor, por conta de um pregador, por conta de uma palavra, mas nós estamos aqui pelo nome do Senhor, porque existe um Deus, um Pai que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por Ele que nós temos caminhado. Mas será que nós conseguimos lembrar que é por Ele, por quem nós estamos indo? E é coisa linda aqui o posicionamento de Davi, igreja. É coisa linda como Davi se porta diante disso tudo. Verso 45, Davi, porém, ele disse ao filisteu: ah, filisteu, você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, você vem contra mim com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, seu gigante, Golias, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Toda a terra saberá que existe um Deus na Igreja Viva. Toda a terra saberá que existe um Deus na minha vida. Aleluia! Seu gigante, não importa se você é grande, não importa as armas que você tem, eu sei que eu só tenho uma funda, eu sei que eu só tenho uma pedra, mas foi isso que Deus me deu, e é com isso que eu vou em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos.
Davi, ele sabia quem ele era, ele sabia por quem ele ia, ele sabia que ele não ia, ele se posiciona de uma maneira, igreja, que ele não diz, eu vou porque eu sei lutar, eu vou porque eu vou porque eu, não, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome do meu Pai, do meu Rei, do meu Senhor, do meu Salvador, aquele que me tirou do império das trevas e me transportou para a sua gloriosa luz, aquele que me pegou num poço de lama. Igreja, da onde o Senhor te tirou? Da onde o Senhor te libertou? O que o Senhor já não fez nas nossas vidas? E muitas vezes nós complicamos. Muitas vezes nós queremos inventar história, inventar cenários. E o Senhor, Ele diz, continua somente caminhando em meu nome. Somente continua caminhando em meu nome. Porque eu estou contigo. Eu sempre estarei contigo. E Davi, ele sabia disso. Davi, ele sabia disso. Davi, ele sabia disso, igreja. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. E o inimigo, ele vem assim mesmo contra a gente, igreja. O inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. É inevitável, eu não posso virar para você, igreja, e falar, você vai sair daqui, não vai ter nenhum leão ali rodando, não vai ter nenhum leão tentando te tragar. Não posso fazer isso. Porque a palavra nos diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas ele pode rugir como leão, ele pode vir como urso, ele pode se manifestar da maneira que ele quiser. Igreja, ele pode vir como ele quiser, mas nada é mais poderoso do que o meu Deus, nada é mais poderoso do que o meu Senhor. Cristo, ele é suficiente para qualquer batalha, para qualquer luta. Cristo, ele descomplica tudo, quando nós entendemos quem Cristo é, e que é por Ele que nós avançamos, é por Ele que nós vivemos, nós descomplicamos tudo. Cristo, ele veio para descomplicar. Cristo, ele veio para descomplicar, e nós chegamos num tempo, igreja, que é tempo de reconhecer o que Deus já fez, é tempo de valorizar o que você já tem, e é tempo de parar de se comparar. Reconheça o que Deus já fez, valoriza o que você já tem, para de se comparar, e começa a viver e a se mover com o que está nas suas mãos hoje, em nome do Senhor. Começa a se mover, descomplica. É tempo de descomplicar. É tempo de descomplicar. Que isso fique cravado na sua mente, no seu coração, que é tempo de descomplicar, de reconhecer a autoridade que está sobre você, de reconhecer o cuidado que está sobre você, de valorizar aquilo que você já tem. Talvez nós não temos o emprego que nós queremos, mas nós temos o emprego. Talvez você não tenha a família do jeito que você queria, mas você tem uma família. Talvez você está até com a sua saúde um pouco debilitada, mas você tem saúde. Valorize o que você tem, não olhe para aquilo que você não tem, não olhe para aquilo que tem faltado, coloque a sua visão naquilo que você já tem, aquilo que tem suprido você, aquilo que tem te sustentado, a presença que tem estado com você. Valorize o que você tem e avance. Avance, é tempo de avançar. É tempo de avançar. E assim como Davi, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quando o inimigo, ele vem contra mim, contra você, entenda, ele não está indo contra você, mas ele está indo contra o Deus que está sobre você também. Não é algo pessoal somente com você, mas é algo com o seu Deus. Então tire os olhos dele e defenda a honra do seu Deus, defenda a honra do seu Senhor, e se posicione. Satanás, você pode vir contra mim com espada, com guerra. Gigante, eu não tenho o seu tamanho. Que quando ele vier contra você, que você declare, que você se posicione. Gigante, eu não tenho
tenho o seu tamanho, eu não tenho aquele monte de armadura que você está vendo, todo aquele exército. Você pode olhar e ver talvez um menino, talvez uma pessoa sem armadura. Eu não tenho as armas que você está acostumado a enfrentar, mas eu tenho o Senhor, porque a palavra diz lá em Efésios 6, estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Igreja, descomplica, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Não se fortaleça no seu trabalho, na sua força, no seu vigor, mas fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E Filipenses 4:4 ele vai nos dizer: alegrai-vos no, descomplica, alegre-se no Senhor, não se alegre no seu trabalho, na sua família, na circunstância. Coloca a sua alegria no Senhor, continua se alegrando com o Senhor, o Deus da sua salvação, o Deus da sua casa, o Deus da sua família, o Deus da Igreja Viva, o Deus da Praia Grande, do Jardim Glória, o Deus das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano, o exaltado, o santo, o que está acima de todos e acima de tudo. Aleluia. É tão fácil descomplicar a Igreja Viva. É tão fácil descomplicar. O Senhor, Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o Senhor, Ele não está te dando nada novo. O Senhor, Ele veio aqui, não veio para te dar nada novo. Essa palavra não é para te dar nada novo. Mas o Senhor, Ele está fazendo enxergar aquilo que você já tem. O Senhor está fazendo eu e você enxergarmos aquilo que nós já temos. Pode ir se colocando de pé. O Senhor, Ele nos trouxe, nos direcionou a finalizar essa série Descomplica. E usarmos o que Deus já nos deu e nós avançarmos. É tempo de avançar de uma maneira descomplicada. Toda a complicação, todo o peso ficou para trás. Tudo aquilo que estava complicado sobre a sua vida espiritual, sua vida financeira, seu posicionamento, ficou para trás. É tempo onde nós vamos avançar. Nós vamos usar, você vai usar aquilo que o Senhor, Ele já liberou para você. O Senhor, você vai usar aquilo que já está sobre a sua vida. Você vai usar a sua funda, a sua pedra. Você vai usar isso e vai avançar. O gigante, ele não vai permanecer diante de ti, porque a vitória no Senhor, Ele já é certa. Nós não precisamos viver de uma maneira complicada, igreja. Escuta isso, dá para viver melhor, dá para viver diferente, dá para viver em paz, dá para viver descomplicado, dá para confiar, Igreja Viva, dá para confiar e dá para avançar, porque em Deus nós já temos tudo suprido. Pare de olhar para aquilo que está faltando e comece a usar o que Deus já colocou nas suas mãos. Para de olhar para o que falta e comece a usar o que Deus já colocou na sua mão. Deus não está esperando você ter mais, Ele está esperando você a começar a usar o que você já tem. E eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar por você nessa noite. Você que talvez tem sentido o seu caminhar meio pesado, talvez uma armadura pesada tenha estado sobre você, talvez o seu caminhar tenha estado travado, tenha estado literalmente complicado, e você você tem autodito, está complicado, está difícil, está complicado. O Senhor, Ele vai descomplicar tudo hoje na sua vida. Não importa se é uma área financeira, não importa se é o seu emocional, não importa se é algo familiar, não importa o que seja. Hoje é noite de nós selarmos essa série, selarmos essa palavra, porque nós estamos entrando num novo tempo, nós estamos entrando numa nova estação, e tudo aquilo, eis que as coisas velhas se passaram, eis que toda a complicação ficou para trás, e eis que o Senhor, Ele faz tudo novo. Então se você entende isso e quer caminhar de uma maneira mais leve, saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Os irmãos do louvor, eles vão ministrar um louvor. Nossos pastores e líderes, eles vão orar por você. E todo esse peso, toda essa complicação, ela ficará para trás. O Senhor, Ele vai trazer à memória aquilo que tem sido a arma que talvez tenha ficado de lado. O Senhor, Ele vai potencializar essas armas que você tem carregado com você. O Senhor vai potencializar a unção sobre a sua vida. O Senhor vai descortinar. O Senhor, Ele vai desembaraçar e vai trazer paz, vai trazer avanço. É tempo de avançar, Igreja Viva. É tempo de avançar, leve, confiante, com autoridade, porque não é por nós, não é no nosso nome, mas é pelo nome do Senhor Jesus. É pelo nome do Senhor Jesus, aleluia.